Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o filme A Pequena Sereia, dirigido por Rob Marshall. É uma nova adaptação do clássico do Hans Christian Andersen, que já teve uma adaptação para desenho animado em 1989, também feita pela Disney, e que fez muito sucesso na época, inclusive recebendo alguns Oscars. Essa nova adaptação é feita em live action, que se tornou muito costume na Disney, principalmente desde o sucesso do Alice no País das Maravilhas, dirigido pelo Tim Burton no início da década passada. Depois desse grande sucesso, a Disney acabou investindo em outras adaptações que acabaram dando certo, como as de Cinderela, Mowgli, o Menino Lobo e Meu Amigo, o Dragão. Todas essas adaptações, e a gente pode acrescentar, por exemplo, as do Aladdin, do Rei Leão, do Mulan, acabam tendo uma certa diferença em relação à animação original, o que acaba descontentando alguns espectadores que não gostam tanto de algumas mudanças. Eu acredito que seja o caso aqui do novo filme da Pequena Sereia, que acabou tendo bastante críticas nesse sentido, principalmente em relação à maneira como os personagens acabam tendo as suas histórias prolongadas. O filme mostra a história de Ariel, né, uma sereia feita pela Halle Bailey, de forma muito eficaz, que acaba se apaixonando por um príncipe Eric, feito por Jonah Howard King. Eu acredito que esse seja o principal elemento do filme que consegue fazer é, o espectador ficar interessado pela história. Os dois funcionam muito bem juntos, eles dão realmente uma ideia de amor romântico que acaba sendo associado às canções do filme, que no original tinham bastante destaque. Aqui não tem tanto, aqui o diretor acaba se concentrando mais na história narrativa mesmo do que na parte musical, nas canções, embora o Rob Marshall seja um especialista, né? Ele fez, por exemplo, o Chicago, que ganhou o Oscar de melhor filme, que é um musical de muito destaque do início do século. O Robert Marshall acaba não dando tanta importância à parte musical, ele acaba é, se concentrando nos conflitos, principalmente da Ariel com o pai, o Tritão, feito pelo Javier Bardem, e com a vilã, a Úrsula, feita pela Melissa McCarthy. Tanto o Bardem quanto a Melissa McCarthy, eles funcionam muito bem, embora o Bardem ele acaba não tendo muita presença na história, o papel dele é relativamente curto. Mas a Melissa McCarthy, ela tem um talento muito grande como humorista e ela acaba empregando esse lado dela, assim como um lado mais de vilã realmente, assim como era no original. O original de 1989 ele fez muito sucesso, ele acabou vindo numa época que a Disney não estava fazendo grandes bilheterias com a parte de animação. Então, A Pequena Sereia, em 1989, fez a companhia dar um salto, e eu acredito que seja por isso um dos motivos com que o público tenha tanta nostalgia em relação a essa obra. E também pela parte musical, que é muito boa, e algumas canções acabam regressando aqui de maneira acertada. O Robert Marshall, ele acaba não dando, né, tanta importância a essa parte musical, mas ele adota um visual espetacular. Eu acredito que as cenas no fundo do mar sejam as principais do filme. É um visual muito elaborado, muito bonito. Eu acho que tem certa influência do James Cameron e das tecnologias que o James Cameron já utilizou no Avatar, o caminho da água, o que não seria incomum terem usado aqui, já que os dois filmes são da Disney. Dentro do campo dos live actions, eu considero A Pequena Sereia um dos melhores. Eu aprecio muito algumas das adaptações
como Aladdin. Eu gosto muito do Rei Leão, que é um filme, a meu ver, bastante subestimado, porque também o clássico dos anos 90 tem um peso muito grande na história, então a versão em live action acabou sendo prejudicada nesse sentido. Eu gosto muito do Mowgli, o Menino Lobo, e A Pequena Sereia se enquadra entre os grandes filmes, eu acho, feitos em live action, principalmente pela parte visual que ele mostra. É uma visão de mundo muito interessante, sólida, bem construída. A mistura entre realidade e fantasia é bem costurada, e todo o elenco acaba estando de acordo com os objetivos do filme e com o que o diretor Rob Marshall acaba propondo. Então, eu daria 3,5 estrelas de 5 estrelas. Eu considero um filme entre bom e muito bom, e eu acho que A Pequena Sereia merece ser apreciado por um público amplo. Eu queria agradecer você por ter acompanhado o vídeo. Se quiser curtir, compartilhar, comentar, eu agradeceria. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Muito obrigado.